Paz do Senhor, irmãos. Amém? E feliz demais de estar com vocês hoje aqui, gente. Queria agradecer mais uma vez, louvar a Deus pela vida do Lucas. A gente sabe que não é fácil. Não é fácil, gente, fazer eventos, coisas, de forma geral não é fácil. No mundo afora não é simples. Quem trabalha com eventos sabe o quanto é complexo. Liderar um evento, organizar um evento é muito complexo. Agora, gente, quando a gente fala do reino de Deus, é muito mais complexo. Eu nunca me esqueço uma igreja que eu estava pastoreando, eu e minha esposa, que inclusive está ali. Minha linda, levanta, por favor. Bianca, para o pessoal ver como Deus foi bom comigo. Minha esposa está me acompanhando também, tem um pessoal de Viamão que veio junto com a gente aí, né? Enfim. E a gente foi, a primeira congregação que a gente foi pastorear, uma congregação que esse púlpito aqui era maior do que ela, esse altar aqui era maior do que a congregação, e era uma congregação velha, caindo aos pedaços, literalmente caindo aos pedaços, cheia de cupim, assim, ó, muito velha aquela igreja, assim, ruim. E eu lembro que o Senhor foi movendo nosso coração para que a gente construísse uma igreja nova naquele lugar ali. E eu lembro que a gente começou a construção e o meu pastor me disse assim: Neverson, entende uma coisa, fazer construção e reforma em casa é ruim, nunca sai o valor que tu acha que vai sair, sempre sai mais caro, nunca dá no tempo que tu imagina que vai dar, sempre leva mais tempo. Ele disse assim, ó, só que tu não está construindo uma casa normal, tu está construindo uma casa onde muitas vidas vão ser alcançadas pelo Evangelho. Então isso é muito mais complicado do que uma construção normal. Resumindo, gente, a gente começou a construção, veio a pandemia. A gente ficou 1 ano para construir uma casa pequena de madeira. Então foi um tempo assim que o Senhor trabalhou demais na nossa vida, e por isso que eu digo, eu louvo a Deus pela vida do Lucas, oro muito por ele, para que o Senhor possa abençoar ele cada vez mais, né? E a gente vê o reino do Senhor avançando através da vida dele e de todos que por aqui passam. Mas assim, quando o Lucas me convidou, eu brinquei com ele, né, se tinham aberto vaga para pentecostal também aqui, e ele disse, não, no teu caso a gente abre uma exceção. E ele me disse assim, ó, tu é o primeiro que eu estou convidando. Eu disse, nossa, eu não sei se eu me sinto honrado ou se o resto, tipo assim, não quis, né? Mas desde aquele dia que o Lucas me chamou, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e ela ficou martelando no meu coração quase que todos os dias. Pensa em uma coisa assim que não saía. Eu não tive nem tempo de pensar assim, tá bom, sobre o que eu vou falar. Eu não tive esse tempo. O Lucas me chamou e o Senhor colocou no meu coração uma palavra que está em João, capítulo 1, versículo 1. Se tu trouxe a tua Bíblia, por gentileza, abre ela aí. João 1:1. Tá? Que é uma palavra que vem falando comigo no meu coração já há bastante tempo, e eu quero meditar com vocês sobre isso. E vocês vão ver que em alguns momentos, gente, a gente vai, principalmente quando chegar mais para o final, a gente vai entrar num pouco daquilo que Samuel falou aqui, né, sobre storytelling. Eu não vou falar especificamente sobre storytelling, mas um pouco sobre esse contexto de como o Senhor se comunicava. Vocês acharam aí? Amém? Vocês acharam aqui também, né? Nova Almeida Atualizada, obrigado, irmão. É a melhor tradução que tem na Bíblia, minha favorita. Então a Bíblia vai dizer para nós o seguinte assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? O verbo aqui que João está trazendo para nós, no original, como vocês podem ler no meio ali, todo mundo está entendendo, né? Logos. Ele está falando de Jesus. E um dos pontos principais de João nesse evangelho é mostrar quem Jesus é de verdade. Mostrar as características dele como sendo o Filho de Deus e como sendo o próprio Deus. Por isso ele já começa o evangelho dele com esse pé na porta, dizendo assim, ó, no princípio, ou seja, lá quando as coisas foram criadas, quando nada ainda existia, Jesus já estava naquele lugar. E aí ele avança dizendo algo ainda mais, ele diz assim, ó, as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E se vocês lerem o início do Evangelho de João, vocês vão ver o quão magnífico é
a poesia que ele retrata quem Jesus é. E como ele demonstra que esse verbo, né, esse verbo ele é Jesus, e que ele é por quem ou por intermédio de quem a vontade do Pai é manifesta. Então o foco dele, não só nesse início, mas a gente consegue perceber até mesmo por meio dos sinais que ele traz no seu evangelho. No evangelho de João ele fala sobre 7 milagres específicos de Jesus, e parece que ele pinça, né, escolhe a dedo os milagres de Jesus. Ele vai falar sobre esses milagres de uma forma extremamente intencional, e inclusive ele chama esses milagres de sinais, porque a intenção dele é apontar para algo maior. E a gente vai entender isso ali em João mesmo, no capítulo 20, nos versículos 30 e 31, que diz assim, ó: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não foram escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então ele demonstra que o foco dele, na escolha desses sinais, é exatamente demonstrar quem Jesus é. Para que a gente não tenha essa dúvida de que o Senhor Jesus, ele é sim o Filho de Deus, e que ele é o próprio Deus. Então a gente consegue entender que, se o Senhor Jesus então, ele é esse por meio de quem todas as coisas foram feitas, ele acaba vindo para evidenciar algo, alguma mensagem, ou para trazer algum foco para uma comunicação. Ou seja, ele vem para revelar a vontade de Deus. E aí a pergunta que fica para nós aqui: qual é essa vontade? Qual é a missão que Jesus veio para trazer aos homens? Por que Jesus se fez carne? Porque é isso que o Evangelho diz para nós ali em João capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que então Jesus vem como carne, como ser humano, como um de nós? Porque ele vem. A intenção de Deus com esse ato é fazer com que Deus possa se revelar à humanidade. E aqui entra um pouco do contexto do storytelling, né, que foi falado aqui. Porque o Senhor Jesus, ele se torna homem como nós, para que a humanidade pudesse de alguma forma compreender quem Deus é. Eu sempre digo, a gente tem uma dificuldade muito grande, gente, de entender Deus, e de fato a gente nunca vai conseguir chegar nesse contexto, de entender Deus plenamente. Mas por que a gente tem uma dificuldade muito grande? Porque a gente tenta colocar o Senhor Deus na nossa caixinha, na forma como nós vivemos. Sendo que toda a realidade que nós conhecemos, ela foi criada por Deus. E o Senhor, ele não cabe dentro da nossa realidade. Nós não conseguimos encaixar Jesus dentro do formato que ele criou para nós. É a mesma coisa quando a gente fala sobre tempo, né? Passado, presente, futuro. Para nós existe o Cronos, para o Senhor existe o Kairos, que é um tempo diferente do nosso. E talvez para a gente pudesse entender isso um pouco melhor, é como se o passado, presente e futuro estivessem todos eles diante do Senhor ao mesmo tempo. A gente consegue isso? Óbvio que não. Por isso o Senhor não se encaixa dentro dessa nossa realidade, e por isso a gente tem tanta dificuldade de entender o Senhor. Mas o que Ele faz é algo esplêndido. Ele envia o seu Filho para encarnar como um ser humano, ser um ser humano como nós, para que Ele pudesse ser um pouco mais conhecido de nós. Não para que o Senhor entendesse como a humanidade se comporta, não para que o Senhor pudesse sofrer as nossas dores. Ah, não, agora eu entendo como é que o fulano se sente, porque agora eu vivi como um homem. Não, é exatamente o contrário disso. É para que eu pudesse entender melhor a Deus, porque Ele se tornou carne como eu. Ou seja, o Senhor Jesus vem para comunicar. Ele vem para trazer essa mensagem do reino de Deus, e para que nós pudéssemos conhecê-lo melhor. E aí aqui a gente consegue entender algo melhor, que em outras palavras,
A própria palavra de Deus se faz carne. E a gente entende isso de uma forma muito eficaz quando a gente vê em João 14:9, que ele diz assim, ó: quem vê a mim, vê ao Pai. E já que a gente está falando de comunicação, né? A gente pode entender que o Filho de Deus se fez homem para que Deus pudesse ser plenamente conhecido dos homens. E essa forma de comunicação, nós vemos ela replicada exatamente na forma como o Senhor Jesus comunicava. Que foi o que Samuel comentou aqui, sobre as parábolas de Jesus, a forma como ele se fazia entender. O que Jesus fazia, irmãos? Jesus se colocava dentro de um contexto conhecido do público para o qual ele estava comunicando, para que o público pudesse entender a sua mensagem. Era isso que Jesus fazia. Então, quando ele chega para conversar com Pedro, o que ele faz? Pedro é o quê? Pedro é pescador. E ele diz assim: Pedro, faz o seguinte, ó, larga essa rede aí, porque agora tu não vai mais ser pescador de peixe, agora tu vai ser pescador de homens. Pedro entendeu na hora. Por quê? Porque eu estou inserindo no contexto dessa pessoa. Eu conheço ela e eu estou falando para ela. E é exatamente isso que o Senhor Deus faz quando envia o seu Filho. Ele está trazendo, ele está vindo para o próprio contexto, para o nosso próprio contexto, para que a mensagem dele pudesse ser clara. Por isso Jesus vem como homem. E uma das coisas, gente, que eu acho interessante que esse texto falou para nós, a tradução que a gente usou, Nova Almeida Atualizada, ela fala, né? No princípio era o Verbo. E o que a gente comentou aqui é que o Senhor, então, Jesus, ele vem para comunicar a vontade do Pai. Ele vem para se fazer com que o Pai fosse conhecido dos homens. E aí, enquanto eu estava estudando isso, eu estava perguntando para o Senhor: ok, Senhor, a palavra é essa, mas de que forma, de que maneira eu explico isso para os meus irmãos? E o Senhor trouxe algo ao meu coração de forma bastante clara, que o Senhor Jesus, ele é o verbo de ação de Deus. O Senhor Jesus, ele é o verbo de ação de Deus, por meio de quem todas as coisas são feitas. Eu lembro que há alguns dias, eu estava conversando com um querido amigo, que não é cristão. E aí ele me perguntou uma coisa bem interessante. A gente está num contexto bem, né, sobre inteligência artificial, entre outras coisas. E esse meu amigo, ele não é cristão, mas ele sabe que eu sou, e volta e meia ele me questiona muitas coisas. E aí ele me questionou uma coisa que eu achei bem interessante, o questionamento dele. Ele disse assim: Neves, tu acredita que uma inteligência artificial pode pregar a palavra? Essa foi a pergunta que ele me fez. Só que ele se surpreendeu com a resposta que eu dei para ele. Porque eu disse para ele assim: sim, acredito. Ele: ué, como assim? Uma inteligência artificial pode pregar a palavra? Eu disse para ele: cara, nós cremos em algo. E o que nós cremos é que a palavra por si só, ela tem poder. E que a inteligência artificial, ela seria única e exclusivamente uma ferramenta. E eu brinco, quando eu prego, em alguns lugares quando me convidam, e aí eu vejo que há algum movimento, alguma coisa, ou que a palavra foi boa, eu entro no carro, eu brinco, a minha esposa, normalmente, agora há pouco, por exemplo, antes eu subir aqui, ela disse assim: não fala bobagem. E eu entro no carro e quando eu percebo, eu digo para ela assim: nossa, a palavra estava boa hoje, mas fui eu que preguei. Só que eu digo para ela assim: eu posso falar isso tranquilo, que a palavra não é minha, entendeu? Eu sou só uma ferramenta, eu sou só um instrumento, a palavra ela é do Senhor. E assim como uma inteligência artificial poderia pregar o Evangelho e levar alguém a ter uma transformação de vida,
Por quê? Porque a palavra é do Senhor. E tanto faz se sou eu que estou aqui, ou se é o Cid Moreira lendo o texto bíblico, entendeu? Tanto faz. Por quê? Porque a mensagem, ela é passada através da palavra de Deus, e ela tem poder por si só para fazer transformações, para mudar a vida das pessoas. E ele se surpreendeu com essa minha resposta, que ele pensou que eu ia dizer para ele: não, capaz, não tem como. Aonde já se viu que uma inteligência artificial pudesse pregar o Evangelho? Porque, irmãos, na realidade é só uma ferramenta. E quando eu olho para isso, eu me surpreendo com uma coisa, irmãos, que muitas vezes nós esquecemos. Nós somos apenas e tão somente ferramentas nas mãos do Senhor. Só que há algo que a gente precisa atentar, porque o Senhor poderia usar uma inteligência artificial, mas Ele escolheu usar a mim e a você. Ele escolheu nos usar. Que privilégio, que honra, que maravilha que é ter essa escolha do Senhor pela minha e pela tua vida, de ser esse instrumento que faz uso dessa tão preciosa palavra. E aí, gente, se o Senhor é o verbo de ação, se Jesus é o verbo de ação de Deus, a pergunta que eu faço para vocês agora: qual é a nossa função nessa história? E aqui o Senhor me trouxe algo que eu achei tão legal, que eu resolvi dividir com vocês. O Senhor nos trouxe a esse lugar para que nós nos capacitássemos mais para conjugar o verbo. Essa é a minha função e é a função de vocês. Nós fomos chamados para conjugar o verbo. E como eu conjugo esse verbo? Eu conjugo ele no passado, dizendo que Jesus nos justificou. E aí eu posso fazer uso do próprio João, num dos textos mais lindos que a Bíblia tem, João 3:16. Que vocês devem saber de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, essa palavra é linda. E quando eu olho para isso, porque eu tenho duas filhas, a Beatriz tem 12 anos e a Yolanda, que tem 6, faz 7 meses que vem. São assim, ó, as donas do meu coração, junto com a mãe delas. São as pessoas assim por quem eu mais me esmero, mais me esforço, né? São as pessoas que mais me incentivam. E aí eu olho para esse texto que fala sobre um pai que entrega o seu filho para morrer. E é tão impactante esse texto, irmãos, porque a gente olha para ele que o filho ele é enviado para morrer por quem não merece. E o filho que é o dono da herança, ele morre e ainda faz dos vilões herdeiros da sua herança. Porque é isso que a Bíblia diz para nós, né? Que quando Jesus morre, ressuscita, Ele faz o que? Ele nos torna herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele mesmo, com Cristo. E a pergunta que eu faço aqui para vocês, porque eu vim para fazer perguntas hoje: o que é a herança que o Senhor deu para nós? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O Senhor Jesus, Ele vem, morre, para nos dar acesso a uma herança preciosa que somente Ele tinha acesso, e que nos foi negada pelo nosso pai Adão, porque Adão também tinha acesso, e ele desistiu de ter acesso a essa herança. A herança que o Senhor Jesus vem trazer para nós é o acesso à presença de Deus.
Que herança preciosa, irmãos. Que herança maravilhosa que o Senhor nos dá. E Ele morre para que nós tivéssemos então acesso a essa herança. Mas quando nós falamos que o Senhor Jesus nos justificou, a gente olha às vezes para nós mesmos e pensa, que nós não somos dignos disso. E aqui é a coisa mais linda que a gente pode entender, irmãos, que não se trata de dignidade. Porque o Senhor Jesus não amou a gente quando a gente estava bonitinho, já emparelhadinho dentro da igreja, cheirosinho, arrumadinho. Não, o Senhor nos amou quando nós estávamos em pecado. Quando nós estávamos lá no lamaçal, foi por aquele Neverson, lá o Neverson pecador, o Neverson na imundícia, o Neverson no pecado, foi lá por aquele Neverson que Jesus morreu. E não se trata de merecimento nem de dignidade, mas isso nos dá, irmãos, a capacidade de vivermos com confiança e com gratidão ao Senhor. E isso muda todo o jogo. Mas nós também conjugamos o Senhor Jesus no presente, ou nós conjugamos esse verbo no presente, quando nós falamos que Jesus salva. João capítulo 5, 24 vai dizer assim, na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmãos, eu acho tão lindo esse mistério da salvação, esse é o mistério da salvação, porque às vezes a gente não entende o quanto isso é precioso, e eu gosto muito de falar sobre isso. Vocês entendem o que é graça e misericórdia? A diferença entre essas duas coisas? A graça e a misericórdia, irmãos, são coisas que devem reger a nossa vida, e se nós entendemos isso, nós temos uma gratidão tamanha que nós conseguimos viver com nossa vida mais plena, feliz e grata ao Senhor. A gratidão, irmãos, é algo que precisa nos mover, e quando nós entendemos o que é essa graça e essa misericórdia, nós fazemos uso delas e conseguimos ser mais gratos ao Senhor. O que é a graça e a misericórdia? A graça do Senhor Jesus é Ele dar para nós aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia do Senhor é quando Ele não nos dá o que nós merecemos. Porque eu e vocês merecemos o inferno, essa é a verdade. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou e Ele não nos dá o que nós merecemos. E aí Ele age na nossa vida com a sua graça e nos alcança aquilo que nós não merecemos, que é a salvação. Graça, misericórdia. O Senhor Jesus, Ele no presente, Ele salva. E a gente pode conjugar também esse verbo no futuro, quando nós falamos que Jesus vai voltar. João capítulo 1, ou melhor, João capítulo 14, versículos 1 e 2 diz o seguinte para nós, texto muito conhecido: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando nós entendemos isso e trazemos para a nossa vida, nós conseguimos viver a nossa vida com uma esperança de um futuro melhor. Entendendo que nós não somos cidadãos deste lugar. A nossa vida aqui, ela é passageira. O que nós precisamos entender é que nós estamos projetando a nossa vida para uma eternidade. E quando nós vivemos a nossa vida dessa forma, muda tudo, porque nós podemos viver com confiança, nós podemos viver com esperança de que por mais que nós passemos por circunstâncias complicadas, por tempos difíceis, é só um tempo. Em breve o Senhor Jesus volta, e tudo isso fica para trás. O meu pai, irmãos, que já descansa no Senhor, ele tinha um costume de dizer, ele disse assim: a gente nunca sabe quando o Senhor vai voltar, pode ser que ele volte para mim hoje. E o Senhor já voltou para o meu pai, já fazem aí 7 anos que o Senhor Jesus voltou para o meu pai.
Eu não sei vocês, irmãos, mas eu acordo todos os dias, ansioso. Senhor, volta. Senhor, vem. Eu entendi uma coisa, irmãos, que por mais que a vida possa ser maravilhosa, e eu não tenho do que me queixar, eu tenho uma família linda, incrível, que eu não mereço. As minhas filhas são maravilhosas, a minha esposa, não é porque ela está aqui, irmãos, a minha esposa é uma pessoa incrível. Eu tenho plena e total convicção de que eu não sou merecedor daquilo que o Senhor me alcançou. Mas por mais que a minha vida possa ser incrível, boa, agradável, mas não se compara ao que o Senhor tem reservado para nós. Então eu anseio pela vinda dele. E aí, já indo para o final, nem sei quanto tempo eu tenho, mas não sei quanto tempo eu tenho. Já foi? Já passou meu tempo, é isso? Vocês também não sabem quanto tempo eu tenho? Então vamos embora então. E aí para o final, irmãos, aqui para a gente encerrar, algumas coisas que eu quero trazer para vocês. Quando eu estava lendo sobre isso, irmãos, e pensando nessa expressão, né, que João usa, falando sobre o verbo, sobre a palavra, né, ali no original, que é logos, tem um outro lugar, em 2 evangelhos, tanto no evangelho de Mateus quanto no evangelho de Lucas, que traz um relato que é muito interessante. É um relato, irmãos, onde mostra um centurião que quer interceder por um servo seu, que está muito enfermo. E no relato, irmãos, nós vemos algumas coisas muito interessantes ali. Nós vemos que o centurião, ele olha para si mesmo e não se vê como sendo digno de estar na presença de Jesus, e por isso ele envia interlocutores, pessoas que vão falar por ele, para interceder por Jesus, ou melhor, para interceder pelo seu servo. Obrigado. Eu vou encerrar em 5 minutos, talvez. E ele envia esses interlocutores, e ele fala exatamente isso para o Senhor, né? Que ele não era digno nem que o Senhor Jesus entrasse na casa dele. E aí ele vai dizer para Jesus assim: mas Senhor, entende uma coisa, eu sou um homem que tenho sobre mim autoridades, e também eu tenho sob mim, abaixo de mim, pessoas que eu lidero. E eu digo para um vai, e ele vai, eu digo para o outro vem, e ele vem, ou seja, eles ouvem o meu comando e obedecem. E aí ele fala para o Senhor Jesus algo que é incrível, ele diz assim: basta que o Senhor envie uma palavra, e o meu servo ficará curado. E quando eu li esse texto, irmãos, eu fiquei maravilhado, porque isso tira de nós todo o peso. Porque a palavra não é nossa. O autor da vida, o dono da palavra, ele é quem tem a responsabilidade. Nós precisamos simplesmente obedecer como um servo, como alguém que ouve um comando e age, mas a responsabilidade pelo fazer, pelo agir, não é nosso, é do dono da palavra. Por isso que eu digo, nós precisamos conjugar o verbo. Nós só precisamos nos preocupar em conjugar o verbo, porque a responsabilidade é do verbo e não nossa. E aí, para finalizar, bem finalizado mesmo agora, fica a pergunta para nós: beleza, nós temos que conjugar o verbo, e aí, como é que eu conjugo esse verbo? Eu já entendi, eu preciso conjugar ele. Então me diz, né, Everson, como eu conjugo esse verbo? E tem um texto, uma história muito, muito legal, que eu gosto muito, e que sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre comunicação, eu trago esse relato. O Augusto até já me viu falando sobre isso também, num outro evento que a gente palestrou junto. Tem uma história que conta, irmãos, sobre um sapateiro que questionou Lutero sobre como ele poderia fazer para servir melhor a Deus. Ele era um sapateiro, e ele questionou Lutero exatamente assim: como eu posso fazer para servir mais a Deus? E a expectativa desse sapateiro é que Lutero fosse chegar para ele e dissesse assim:
Olha, tu podia largar tudo que tu está fazendo e virar um monge, te dedicar às escrituras, tu podia agora te dedicar a simplesmente viver da obra, viver do ministério e esquecer a tua função de um sapateiro. Essa é a expectativa desse sapateiro com o questionamento que ele faz. Mas qual é a resposta que Lutero dá para ele? Faça bons sapatos e venda por um preço justo. O fato é, irmãos, que o Senhor Jesus colocou algo na tua mão para ser feito. Sejam sapatos, seja na mídia, seja pregando a palavra, seja servindo no Kids, seja o que for. Seja simplesmente sendo uma boa mãe, um bom pai. O Senhor colocou algo na tua mão para fazer. E o que eu vim dizer para ti nessa tarde, faça. Se são bons sapatos, faça bons sapatos. Se o Senhor Jesus te colocou uma câmera na tua mão, tire boas fotos. O Senhor nos chamou para que nós possamos conjugar o verbo. E se o Senhor colocou algo nas tuas mãos, eu te peço encarecidamente, faça. Posso orar por vocês? Amém? Vamos colocar em pé então? Fecha os teus olhos onde tu está. Deixa que o Senhor fale contigo nesse momento. Talvez agora seja o momento em que o Senhor vai ministrar no teu coração sobre aquilo que Ele quer que tu faça. Talvez seja nesse momento que Ele vai te dar a resposta que tu vem pedindo para Ele há vários dias, perguntando: tá bom, Senhor, e qual é o meu propósito, para que tu quer, onde eu sou útil no teu reino, qual é o propósito, o chamado que tu tem para mim, o que eu preciso fazer. Talvez seja nesse momento que Ele vai fazer isso. Eu quero orar para que o Senhor faça isso na tua vida. Pai, nós te louvamos aqui e te bendizemos, Pai, nesse tempo. Nós oramos, Pai, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, por cada um deles. Pai, tu sabe o propósito e o chamado que tu tem no coração de cada um e na vida de cada um. Nós sabemos, Pai, que não é fácil fazer, Senhor, a tua obra. Não é fácil, Senhor Jesus, conjugar o verbo vivo, o verbo de ação de Deus. Não é fácil, Senhor. Mas nos ajuda, Pai, a muito mais do que simplesmente fazer, que nós possamos ser verdadeiramente servos teus, para que a nossa vida possa ser projetada para a eternidade verdadeiramente, Senhor, aonde é o nosso foco, Pai, aonde nós estaremos contigo, e que a nossa vida, Pai, possa ser usada para levar muitas outras vidas de encontro a Ti nesse tempo. Que bom será, Senhor, no dia em que nós chegarmos no céu e talvez conhecermos um irmão, Senhor, que nós nunca vimos antes, mas que foi e que chegou naquele lugar porque viu uma publicação que nós fizemos, porque viu, Senhor Jesus, algo que nós comunicamos, e que de alguma forma, Senhor, essa foi a ferramenta que Tu usou para chamar a atenção desse filho que finalmente ouviu o Teu chamado, e que de alguma forma, Pai, nós fomos instrumento nas Tuas mãos, para que essa vida pudesse chegar a vida eterna. Eu te peço, Pai, capacita cada vez os irmãos que aqui estão, que aquilo que Tu tem colocado nas mãos deles para fazer, que eles possam realmente fazer, que eles possam, Senhor, praticar, que eles possam se dedicar a Ti, e que em todo tempo, Senhor, o Teu nome seja glorificado na vida de cada um, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado. Deus abençoe.